É domingo de manhã. Seus amigos estão te chamando para sair, mas você olha pela janela e pensa: nossa, que dia lindo para ficar em casa. Você cancela os planos, liga a Netflix, pede um delivery e se sente em paz. Durante a semana, trabalho remoto. Final de semana, maratona de séries. Feriado? Finalmente vou descansar em casa. Você virou especialista em desculpas. Estou cansado. Não estou no clima. Prefiro minha própria companhia. E todo mundo te entende. Ou pelo menos, finge entender. Mas aí você percebe algo estranho. Quando precisa sair, seu coração dispara. Uma simples ida ao mercado vira uma missão impossível. Encontrar pessoas na rua te deixa ansioso. E você pensa, quando foi que o mundo lá fora ficou tão difícil? O que você não sabe é que Sigmund Freud já havia estudado exatamente esse padrão há mais de 100 anos. E o que ele descobriu sobre pessoas como você vai te deixar sem dormir esta noite. Olá, sou Sigmund Freud e você está assistindo o Diário de Freud, onde desvendamos os mistérios mais profundos da mente humana. Hoje vou revelar algo que descobri sobre pessoas que preferem o isolamento. Algo que pode estar sabotando suas vidas de uma forma que elas nem imaginam. Prepare-se para uma jornada ao inconsciente que vai questionar tudo que você pensa saber sobre si mesmo. Olá, meu nome é Joaquim e aqui estão os 5 alertas de Freud que podem estar deixando você com a mente afetada por estar se isolando da realidade. E cuidado, o último alerta é o que mais acelera esse processo destrutivo. Primeiro alerta: o complexo de inferioridade oculto. Vamos começar com algo que talvez você nunca admitiu, nem para si mesmo. Freud descobriu que por trás do "eu prefiro ficar em casa", muitas vezes se esconde um complexo de inferioridade devastador. E aqui está o que é assustador. Esse complexo não grita "eu me sinto inferior". Ele sussurra mentiras convincentes sobre por que você é diferente ou especial, por evitar situações sociais. Como esse complexo se forma? Freud explicava que o complexo de inferioridade nasce na infância, quando internalizamos críticas, rejeições ou comparações. Aquele momento em que você foi ignorado no pátio da escola, quando seus pais compararam você com seu irmão mais sociável, ou quando você se sentiu invisível em uma roda de amigos. Seu inconsciente arquivou tudo isso e criou uma verdade sobre você. Eu não sou interessante o suficiente. Os disfarces que ele usa. O perfeccionista social. Só saio quando estiver impecável, preparado, no meu melhor. O intelectual superior. A maioria das pessoas é superficial. Eu prefiro conversas profundas. O protetor da energia. Pessoas drenam minha energia, preciso me preservar. O seletivo. Tenho padrões altos para amizades. O ocupado. Estou focado em projetos, carreira, crescimento pessoal. Teste de realidade de Freud. Responda honestamente. Quando você recebe um convite social, qual é sua primeira reação física? Ansiedade no peito? Tensão no estômago? Você ensaia conversas mentalmente antes de encontros sociais? Depois de interações sociais, você faz uma autópsia mental de tudo o que disse? Você cancela compromissos quando está se sentindo estranho ou não no seu melhor? Exemplo prático expandido. Você recebe um convite para uma festa. Sua primeira reação não é "não tenho vontade", mas sim um filme mental completo. E se eu não tiver assunto? E se perceberem que eu sou chato? E se ficarem falando de coisas que eu não conheço? E se eu ficar parado sozinho no canto? Então, seu inconsciente, querendo te proteger, oferece a saída perfeita. Na verdade, você não precisa dessa validação. Você é mais evoluído que isso. Prefere um bom livro, série, hobby em casa. O mecanismo psicológico por trás. Freud chamava isso de narcisismo das pequenas diferenças. Criamos uma identidade especial baseada em não fazer o que outros fazem. Eu não preciso de aprovação. Eu não sou como todo mundo. Eu valorizo qualidade, não quantidade. Mas a verdade dolorosa, você ainda está definindo sua identidade em relação aos outros, só que pela negativa. Os sinais físicos que Freud observava. Tensão corporal ao pensar em eventos sociais. Alívio físico imediato quando cancela compromissos. Sensação de peso quando precisa interagir. Cansaço desproporcional após interações sociais simples. O custo real desse complexo. Nosso inconsciente é um estrategista brilhante.
Ele cria narrativas elaboradas para proteger nosso ego ferido. Mas o preço é brutal. Você perde conexões genuínas que poderiam enriquecer sua vida. Oportunidades profissionais passam batido. Relacionamentos amorosos não se desenvolvem. Você nunca descobre que é muito mais interessante e querido do que imagina. Sua autoestima se baseia em evitação, não em conquistas reais. A armadilha do feedback negativo. Quando você evita, nunca recebe evidências de que suas crenças sobre si mesmo estão erradas. É como nunca fazer um exame médico por medo do resultado. Você fica imaginando o pior para sempre. Freud dizia: a neurose é sempre uma tentativa de curar-se a si mesmo. Seu complexo de inferioridade está tentando te proteger da rejeição, mas te prendendo em uma rejeição autoimposta ainda pior. Segundo alerta: os mecanismos de defesa disfarçados. Aqui está onde fica interessante e um pouco assustador. Freud identificou que nosso inconsciente é um mestre em disfarces. Ele é como um advogado brilhante que sempre encontra uma justificativa nobre para nossos comportamentos mais questionáveis. Ele transforma nossas fraquezas em virtudes através de mecanismos sofisticados que nem percebemos. Os 6 mecanismos de defesa mais comuns no isolamento. Racionalização. Criar explicações lógicas para comportamentos emocionais. Eu sou mais produtivo em casa, evitando pressão social do escritório. Networking é superficial, prefiro competência, medo de não impressionar. Economizo dinheiro ficando em casa, quando o dinheiro não é o real problema. Formação reativa. Transformar o medo em aparente superioridade. Prefiro relacionamentos profundos a superficiais, mas você nem tenta formar novos vínculos. Sou seletivo com energias, quando na verdade tem medo de ser rejeitado. Valorizo qualidade, não quantidade, evitando o risco da quantidade. Projeção. Atribuir aos outros o que sentimos sobre nós. As pessoas são falsas, chatas, superficiais. Todo mundo está no celular, ninguém conversa de verdade. O mundo está cada vez mais hostil. Sublimação. Canalizar energia social para atividades nobres. Tornar-se workaholic para evitar vida social. Obsessão por hobbies, fitness, estudos como escape. Estou focado no meu crescimento pessoal como desculpa perpétua. Intelectualização. Transformar tudo em teoria para evitar sentimentos. Analisar relacionamentos em vez de vivenciá-los. Estudar sobre socialização em vez de socializar. Sou introspectivo por natureza. Ansiedade social mascarada de profundidade. Negação. Simplesmente recusar a realidade. Eu não sou antissocial, só sou seletivo. Não tenho ansiedade social, só não gosto de multidões. Não estou evitando, estou priorizando. O teste de Freud expandido. O teste da varinha mágica. Se uma varinha mágica eliminasse toda a ansiedade e medo de julgamento, você ainda escolheria o mesmo nível de isolamento? O teste do observador. Se um amigo próximo tivesse exatamente seus mesmos padrões, o que você diria a ele? O teste da timeline. Seu isolamento aumentou gradualmente ou sempre foi assim? Se aumentou, algo está te empurrando para dentro. Como identificar quando está usando mecanismos de defesa? Você se irrita quando alguém questiona suas escolhas sociais. Suas justificativas ficam mais elaboradas com o tempo. Você sente alívio desproporcionalmente grande quando cancela compromissos. Você julga pessoas sociáveis como superficiais ou carentes. Suas razões para evitar situações mudam constantemente. A armadilha da identidade construída em negativas. Freud observou algo perturbador. Quando nossos mecanismos de defesa se tornam nossa personalidade, paramos de saber quem realmente somos. Você se define mais pelo que não faz, não sai, não bebe, não participa de small talk, do que pelo que realmente quer fazer. O custo invisível. O problema não é ter esses mecanismos, todos temos e eles nos protegem. O problema é quando eles se tornam invisíveis para nós mesmos. Freud dizia: conhece-te a ti mesmo. Não é um conselho bonitinho, é uma necessidade psicológica. Quando não reconhecemos nossos próprios mecanismos, eles começam a dirigir nossa vida. Exemplo real. João sempre diz que prefere qualidade à quantidade nos relacionamentos. Mas quando você observa, ele tem 3 contatos no telefone, não sai há meses, e suas amizades profundas são conversas online.
Sua formação reativa transformou o isolamento em padrão alto. A verdade? Seus mecanismos de defesa estão te defendendo de uma ameaça que talvez nem exista mais. Terceiro alerta: a regressão psíquica silenciosa. Este aqui é sutil, mas devastador. E talvez seja o que você menos espera ouvir. Freud nos ensinou que quando evitamos constantemente o mundo externo, nossa psique pode regredir a estágios anteriores de desenvolvimento. Não é metáfora. É literalmente como se voltássemos a ser aquela criança que se esconde atrás da mãe quando chegam visitas, ou o adolescente que fingia estar doente para não apresentar trabalho na escola. Como a regressão psíquica acontece? Nosso cérebro é eficiente. Quando uma estratégia funcionou no passado, evitar igual segurança, ele a reutiliza. O problema? Estratégias de uma criança de 8 anos não servem para um adulto de 30. Mas seu inconsciente não sabe disso. Os 5 estágios da regressão no isolamento. Estágio 1. A criança tímida. Regressão oral. Busca conforto em comida, bebida, cigarro quando vai sair. Necessidade de objetos transicionais, celular como cobertor de segurança. Medo de passar fome emocional em situações sociais. Estágio 2. A criança controladora, regressão anal. Obsessão por controlar cada detalhe antes de sair. Rituais elaborados de preparação. Tudo tem que estar perfeito, senão eu não vou. Necessidade de saber exatamente o que vai acontecer. Estágio 3. A criança competitiva, regressão fálica. Medo intenso de não se destacar ou ser invisível. Evita situações onde não é o centro das atenções. Precisa ganhar conversas ou ser o mais inteligente da roda. Se não pode ser o melhor, prefere não participar. Estágio 4. A criança dependente. Regressão de latência. Só sai acompanhado de alguém específico como criança, que só vai à escola se a mãe levar. Precisa de permissão inconsciente para socializar. Busca constantemente aprovação. Achou que fui bem? Falei bobagem? Se sente pequeno perto de outros adultos. Estágio 5. A criança confusa, regressão genital. Dificuldade extrema para entender regras sociais básicas. Sente-se estranho no próprio corpo em situações sociais. Não consegue decifrar sinais sociais óbvios. Age de forma desajeitada, como adolescente em corpo adulto. Sinais físicos e emocionais da regressão. Postura corporal. Ombros encolhidos, braços cruzados, cabeça baixa. Voz fica mais fina ou trêmula em situações sociais. Gestos. Movimentos infantis, mexer no cabelo, roer unha, balançar perna. Pensamentos. E se a mamãe, papai, cônjuge souber que fiz papel de bobo? Reações. Birra interna quando as coisas não saem como planejado. O teste da regressão de Freud. Em situações sociais desafiadoras, você age com a maturidade da sua idade cronológica? Você precisa de objetos de segurança celular, bebida, acompanhante para se sentir protegido. Você busca a aprovação de figuras de autoridade de forma desproporcional? Suas reações emocionais em grupo são proporcionais à situação? A armadilha do conforto regressivo. Freud descobriu algo assustador. A regressão é confortável. É mais fácil ser uma criança assustada do que um adulto responsável por suas escolhas. Uma criança pode ser protegida. Um adulto tem que se proteger. Uma criança pode ser desculpada. Um adulto tem que dar a cara à tapa. Exemplo prático da regressão. Marina, 32 anos, executiva bem-sucedida. No trabalho, toma decisões milionárias. Mas quando precisa ir a eventos sociais, vira uma criança de 7 anos. Pede para o marido conferir sua roupa, quer saber exatamente quem vai estar lá, leva 3 horas para se arrumar e se algo der errado, tem uma crise de choro no carro. Ela regrediu ao estágio onde papai resolvia tudo. Porque isso é devastador. Você para de desenvolver habilidades sociais adultas. Sua autoconfiança se baseia em evitação, não em competência. Relacionamentos ficam desequilibrados você no papel de criança. Oportunidades profissionais passam batido quem promove uma criança. Você nunca experimenta o prazer de se conectar como igual com outros adultos. A verdade que Freud descobriu. Conflitos não são apenas necessários, são o combustível do crescimento psicológico. Cada situação desconfortável que você evita
É uma oportunidade perdida de fortalecer sua musculatura emocional. Você pode ter 40 anos de idade, mas apenas 12 anos de experiência emocional real. E o tempo não para de passar. Quarto alerta. A libido estagnada, a energia vital bloqueada. Agora vamos falar de algo que Freud considerava fundamental para a saúde mental: a libido. E antes que você pense, lá vem o Freud falando de sexo, pare. Libido, na teoria freudiana, é muito maior que isso. É sua energia vital, sua força de vida, seu impulso criativo. É o que te faz querer viver, não apenas existir. O que realmente é a libido. Freud descobriu que temos uma força interna que nos empurra em direção ao prazer, à conexão, ao crescimento, à criação. Ela precisa circular como o sangue no corpo. Quando ela flui livremente, você se sente vivo. Quando bloqueia, bem, aí começam os problemas. Como a libido circula naturalmente? Através de relacionamentos, amor, amizade, intimidade, até conflitos saudáveis. Através da criatividade, arte, trabalho, projetos, qualquer coisa que você cria. Através do desafio, situações que te tiram da zona de conforto. Através da expressão, falar, escrever, dançar, qualquer forma de se mostrar ao mundo. Através da conexão com propósito, causas, missões, algo maior que você. O que acontece quando a libido estagna os 7 sinais? Ansiedade flutuante, ansiedade sem causa aparente. Sensação de que algo ruim vai acontecer, inquietação constante como energia sem saída. Compulsões substitutivas. Comer compulsivamente energia buscando prazer. Compras desnecessárias, tentativa de criar conexão com objetos. Redes sociais excessivas. Simulação de vida social. Pornografia, masturbação excessiva. Sexualidade desconectada de intimidade real. Workaholismo, energia criativa canalizada obsessivamente para uma área. Depressão mascarada. Não tenho vontade de nada. Apatia disfarçada de estou em paz. Sensação de vazio mesmo fazendo coisas prazerosas. Nada me emociona mais. Irritabilidade explosiva, raiva desproporcional por coisas pequenas. Impaciência extrema com outras pessoas. Sensação de que todos são irritantes. Energia vital se transformando em agressividade. Sintomas físicos misteriosos. Tensões musculares crônicas, problemas digestivos sem causa médica, insônia ou sono não reparador, dores de cabeça frequentes, sistema imunológico enfraquecido, criatividade morta. Perdi minha criatividade, projetos sempre inacabados, sonhos abandonados, não sei mais o que quero da vida, relações superficiais ou inexistentes. Mesmo pessoas próximas parecem distantes, sexualidade mecânica ou inexistente, incapacidade de se emocionar com outros, solidão mesmo acompanhado. Como o isolamento mata a libido. Freud comparava a libido com água corrente. Em movimento, é cristalina e dá vida a tudo ao redor. Parada, vira água estagnada, criadouro de problemas. Quando você se isola excessivamente, sua energia não encontra objetos externos para se conectar. Ela se volta contra você mesmo, autoagressão, ou se dissipa em atividades vazias, compulsões, ou simplesmente morre, depressão. O teste da libido estagnada. Teste da paixão. Quando foi a última vez que você sentiu paixão genuína por algo ou alguém? Teste da curiosidade. Você ainda tem curiosidade sobre pessoas, lugares, experiências? Teste da criação. Você ainda cria algo? Qualquer coisa. Teste da conexão. Suas interações te energizam ou te drenam? Teste da vontade. Você acorda com vontade de viver ou apenas para cumprir obrigações? Por que pessoas isoladas desenvolvem sintomas neuróticos? Freud observou um padrão. Quando a libido não encontra saídas saudáveis no mundo externo, ela se converte em sintomas. É como vapor de água sem válvula de escape. A pressão tem que sair de algum lugar. Exemplo real. Pedro, programador, trabalha de casa há 3 anos. Parou de sair, parou de namorar, perdeu contato com amigos, diz que prefere a paz. Mas desenvolveu ansiedade quando precisa falar com estranhos, compulsão por jogos online 12 horas por dia, insônia crônica, irritabilidade extrema com a família, sonhos eróticos frequentes com pessoas fictícias. Sua libido, sem objetos reais, criou um mundo paralelo de válvulas de escape.
A solução não é se forçar a ser social 24 horas. É encontrar formas autênticas de expressar sua energia vital. Se você é artista, mostre sua arte, não aguarde na gaveta. Se você é intelectual, ensine, debata, compartilhe suas ideias. Se você tem causas, participe, mesmo que online inicialmente. Se você ama alguém, expresse esse amor, mesmo que assuste. Se você tem sonhos, dê passos concretos, não apenas fantasie. Freud dizia: a libido reprimida não desaparece. Ela se transforma em sintoma. A pergunta é: em que sintoma a sua está se transformando? Quinto alerta: a neurose de evitação, o mais perigoso. E chegamos ao mais destrutivo de todos, o que está literalmente roubando sua vida sem que você perceba. A neurose de evitação é uma armadilha psicológica que se torna mais poderosa e viciante a cada dia. É quando desenvolvemos uma estrutura mental inteira, um sistema operacional psicológico baseado em evitar situações que nos causam ansiedade. E aqui está o terrível: ela funciona no curto prazo, porque é o mais perigoso de todos. É progressivo a metáfora da rã fervendo. Não começa com você trancado em casa. Começa pequeno. Semana 1, não vou nessa apresentação, não me sinto preparado. Mês 2, vou pular o happy hour, estou cansado. Mês 6, trabalhar de casa é mais produtivo. Ano 1, não preciso sair para ser feliz. Ano 3, o mundo lá fora é muito complicado. Como uma rã na água que esquenta gradualmente, você não percebe quando passou do ponto de não retorno. É autolegitimado. O advogado interior. Sua mente cria um sistema jurídico interno que sempre absolve a evitação. Juiz. Por que não foi ao evento? Advogado de defesa, seu ego. Meritíssimo. Meu cliente estava preservando sua energia para coisas mais importantes. Veredito. Inocente. A evitação é justificada. Suas justificativas ficam mais sofisticadas com o tempo. Você desenvolve uma filosofia de vida inteira baseada em não viver. É neurologicamente viciante. Cada vez que você evita algo que te dá ansiedade, seu cérebro recebe uma dose de alívio, dopamina, serotonina, cortisol baixando. É literalmente um barato químico. Ansiedade igual desconforto, evitação igual alívio imediato. Resultado igual seu cérebro aprende. Evitar igual segurança, igual prazer. Você fica literalmente viciado em evitar. É isolante e autorreforçante. Quanto mais você evita, menos habilidades sociais você pratica. Menos habilidades você tem, mais ansiedade sente. Mais ansiedade, mais evita. É um ciclo que se alimenta sozinho. O ciclo vicioso mortal em 8 etapas. Etapa 1, ansiedade antecipatória. E se der errado? Etapa 2, evitação, melhor não ir. Etapa 3, alívio imediato, que bom que não fui. Etapa 4, reforço positivo. Cérebro, evitar funciona. Etapa 5, zona de conforto diminui. Próxima situação parece ainda mais assustadora. Etapa 6, justificação. Eu não precisava ir mesmo. Etapa 7, identidade baseada em evitação, eu sou assim mesmo. Etapa 8, volta para a etapa 1 com situações cada vez menores. Os 5 tipos de neurose de evitação. Tipo 1, o perfeccionista paralisado. Só vou quando estiver 100% preparado. Nunca está 100% preparado. Adia indefinidamente. Exemplo, não aplica para empregos melhores porque precisa estudar mais primeiro. Tipo 2, o filósofo da solidão. Cria uma filosofia elaborada sobre por que evitar é superior. Pessoas são superficiais, eu prefiro profundidade. Intelectualiza a covardia. Exemplo, vira especialista em introversão, mas nunca testa se realmente é introvertido. Tipo 3, o vítima das circunstâncias. Sempre tem uma razão externa para não participar. Está muito caro, longe, cedo, tarde, frio, quente. As circunstâncias nunca estão perfeitas. Exemplo, quer namorar, mas sempre tem algo errado com as pessoas disponíveis. Tipo 4, o ocupado estratégico. Se mantém ocupado com atividades importantes para evitar as assustadoras. Workaholic que evita vida pessoal. Estou focado na carreira, saúde, crescimento pessoal. Exemplo, faz 3 cursos online para evitar aplicar conhecimento na vida real. Tipo 5, o minimalista emocional.
Menos é mais aplicado à vida social. Eu valorizo qualidade, não quantidade. Reduz tudo ao mínimo para evitar complexidade. Exemplo: tem 2 amigos e se recusa a conhecer pessoas novas por princípio. Como identificar se você está na neurose teste definitivo? Pergunta 1. Sua zona de conforto está crescendo ou encolhendo? Se encolhendo, igual neurose de evitação ativa. Pergunta 2. Liste 5 coisas que você evita hoje que não evitava há 2 anos. Se conseguir listar, igual neurose progressiva. Pergunta 3. Suas justificativas para não fazer algo ficam mais elaboradas com o tempo? Se sim, igual seu advogado interior está trabalhando demais. Pergunta 4. Você sente mais alívio ao cancelar compromissos do que prazer ao cumpri-los? Se sim, igual você está viciado em evitar. Pergunta 5. Pessoas próximas já comentaram sobre você se fechando ou mudando? Se sim, igual a neurose está visível externamente. O custo real da neurose de evitação: oportunidades perdidas, empregos, relacionamentos, experiências, atrofia de habilidades sociais, profissionais, de vida, identidade limitada. Você só conhece quem é dentro da zona de conforto. Arrependimentos acumulados. E se eu tivesse tentado? Vida por procuração, vivendo através de outros, filmes, redes sociais, envelhecimento sem experiências, chegar aos 50, 60 com vida de alguém de 20. A verdade brutal que ninguém fala: sua zona de conforto não é confortável, é uma prisão com decoração bonita. Cada não que você dá para o mundo é um sim que você dá para a estagnação. Freud descobriu algo terrível: quanto mais evitamos desconforto, menor nossa tolerância ao desconforto fica. É como um músculo que atrofia. Chega uma hora em que até coisas simples, atender telefone, ir ao mercado, conversar com o vizinho, viram montanhas. A armadilha final: o pior não é o que você perdeu, é o que você nem sabe que perdeu. Quantas conexões, oportunidades, versões melhores de si mesmo ficaram do outro lado da sua evitação? Freud dizia: o preço da paz é muitas vezes maior que o preço da guerra. A guerra aqui é enfrentar seus medos. A paz é a morte lenta da sua possibilidade de crescer. E a pergunta que não quer calar: você está vivendo ou apenas sobrevivendo confortavelmente? Olha, eu não estou aqui para te fazer sentir mal ou para dizer que você precisa virar uma pessoa super social da noite para o dia. Freud não era contra a introversão ou momentos de solidão. Ele próprio passava horas em contemplação introspectiva, mas ele nos deixou esses alertas sobre os perigos de transformar a evitação em estilo de vida. A pergunta que muda tudo: você está escolhendo ficar em casa ou está fugindo do mundo? Escolher é poder. Fugir é ser controlado pelo medo. Escolher vem de um lugar de força. Fugir, de fraqueza disfarçada. Escolher preserva opções. Fugir as elimina. Sua missão: se aceitar. Esta semana, identifique um padrão de evitação em sua vida. Apenas um, e tome uma pequena ação na direção oposta. Não precisa ser heróico. Pode ser responder aquele convite, fazer aquele telefonema ou simplesmente sair de casa sem destino. Freud acreditava que a coragem de enfrentar nossos medos era o primeiro passo para a liberdade psicológica. E você? Depois deste vídeo, consegue identificar algum desses padrões em você? Se este conteúdo te fez refletir ou te incomodou um pouco, que é bom sinal, deixa aquele like para ajudar mais pessoas a descobrirem esses insights poderosos de Freud. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago mais segredos do Diário de Freud, que podem transformar sua compreensão sobre sua própria mente. Até a próxima, e lembra, sua zona de conforto pode ser confortável, mas raramente é onde a vida acontece.